Amém, glória a Deus. Irmãos, graça e paz, boa noite. Queria convidar todos que pudessem ficar aqui mais à frente, amém? Vamos ficar aqui mais à frente todo mundo. Deus é maravilhoso, essa canção é linda demais. Nada mais além de Ti, eu só quero a Ti. Obrigado, Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Espírito Santo, nós te damos graça, nós te damos adoração. Senhor, obrigado pelo teu perdão. Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua cura, Senhor. Obrigado, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado porque, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Jesus, porque nós adoramos a um Deus que é forte, a um Deus que faz milagres, a um Deus que transforma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é sempre bom podermos estar na presença de Deus, podemos adorar o Senhor. E eu quero agradecer a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, amém, continua fortalecendo. Eu queria compartilhar uma palavra nessa noite que tem mexido no meu coração já tem uns dias, e eu creio que Deus Ele irá ministrar os nossos corações nessa noite, amém? É tão maravilhoso que quando a gente reúne para compartilhar da palavra, quando a gente reúne para adorar o Senhor, sempre algo acontece. Sempre a gente vai embora com uma virada de chave. Eu lembro, quarta-feira a gente estava na célula lá em casa, e eu compartilhei algo que há muitos anos atrás, eu não sei se aqui alguém conhece uma cidadezinha chamada Almenara, fica lá no interiorzinho de Minas, bem no interior, quase chegando na Bahia. E Deus me deu uma oportunidade uma vez de estar lá nessa cidade, fiquei lá por 15 dias. E eu já tive oportunidades graças a Deus, de ministrar em algumas igrejas, né? Igrejas pequenas, igrejas grandes, várias denominações diferentes. E só que teve um lugar que Deus me deu a oportunidade de estar que eu nunca esqueci. De fato, eu nunca esqueci. Eu estive lá nessa cidade por 15 dias. Eu recebi um convite para poder ministrar numa igreja lá. E quando eu cheguei nessa igreja, a cidadezinha, para quem existe muitas influências nessas cidades pequenas, né? Em questão de são precárias, situações precárias, e o contexto de vida ali são bem triste, né? A gente vê muita falta de educação, e eu lembro que eu fui nessa igreja ministrar. Quando eu cheguei lá, essa igreja era uma igreja bem pequenininha, mas bem pequenininho, o chão era de terra, e os bancos eram feitos com árvore, né? Eles cortaram ali as madeiras e fizeram os bancos, e os membros daquela igreja eram o pastor e a família dele. Eu lembro até hoje que os menininhos estavam sentados ali nos bancos, e eles tinham muitos filhos, né? Então já era uma congregação, e eu lembro até hoje os menininhos sentados lá com um chinelinho havaiano da correia amarela, e o Senhor me deu o privilégio de estar ali ministrando naquele lugar. E foi um lugar que eu nunca esqueci, porque eu vi o amor e a paixão que aquele pastor tinha em estar perseverando na obra de Deus. Em um lugar de céus fechados, Samuel. Em um lugar que o contexto era de muita prostituição, as famílias pegavam as meninas por ser muito pobres e praticamente a davam para aqueles fazendeiros ricos para poder casar. Então você via ali homens mais velhos ali, com as meninas de 12, 13 anos. Era um contexto daquele lugar. Mas quando eu cheguei ali, eu vi que havia um homem de Deus, que estava em meio àquele contexto, pregando o Evangelho. E para mim foi um privilégio poder pisar ali, para mim foi um privilégio poder ministrar naquela igreja. Então, eu nunca esqueci aquele contexto. E glória a Deus pela vida daquele homem, glória a Deus pela vida daquela família. Eu estou contextualizando isso aqui porque tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Eu queria falar sobre a glória da segunda casa. E eu queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias
em Ageu capítulo 1, Ageu capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Ageu capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. O texto diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Joadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Dize-lhes: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é essa como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Joadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E esta a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e com o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aqui o profeta, o profeta Ageu, ele foi levantado em um tempo para profetizar uma palavra sobre um povo muito desanimado. Eu já ouvi muitas vezes, eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido também, muitas pessoas falando assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu já ouvi isso várias vezes. Só que, muitas das vezes, esse contexto, ele é trazido fora, esse contexto, ele é trazido fora de uma realidade que não é bíblica. Eu já vi muitas pessoas falar assim: olha, eu tinha uma mansão, e agora eu espero o Senhor me conceder uma casa muito melhor do que a que eu tinha. Eu tinha um carro, e eu espero que a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a primeira. Eu queria aqui bem frisar, porque essa profecia de Ageu, ele está falando que a glória da segunda casa ela seria maior do que a primeira. Quantos aqui sabem o significado de glória? Ele está falando de glória, que havia glória na primeira casa, e que agora haveria uma glória maior que seria na segunda casa. O significado de glória, de uma forma bem específica, é excesso de grandeza, é algo magnífico, é algo que é maior do que uma grandeza, ela vai além, é algo extraordinário. Isso é o significado de glória. E se a gente está falando aqui da glória da segunda casa, porque houve uma primeira casa, é o que o profeta está falando aqui: olha, quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Para quem não sabe, a glória da primeira casa, ou a primeira casa, era o templo de Salomão. Eu não quero assim, eu quero ser bem específico, bem objetivo. Depois a gente pode meditar. Foi construída uma casa através de Salomão, né, filho de Davi. A gente já tem até uma réplica ali hoje em São Paulo, né? Não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de ir lá, eu não tive essa oportunidade ainda. Mas essa casa, ela foi construída de uma forma muito gloriosa, muito rica.
Salomão ele foi cuidadoso em construir aquela casa, ele foi detalhista em construir aquela casa. Ele trouxe especiarias, pedras, enfim. Ele fez algo gigantesco, algo que era um lugar, que era um centro de adoração. As pessoas iam ali naquele lugar para oferecer sacrifício, oferecer adoração ao Senhor. Então era muito maravilhoso a primeira casa. Havia riqueza, os bancos era... Gente, Davi foi um homem muito sábio, né? Foi um homem muito rico. Então ele fez algo bem zeloso para o Senhor. E o texto está dizendo que ali não está dizendo que não houve glória na primeira casa. Houve sim glória naquela primeira casa. Havia a presença de Deus naquele lugar. O povo estava ali adorando. É tão bom, né? Chegar e o povo ali naquele ambiente, naquele espaço que foi feito exclusivamente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Só que aquela primeira casa ela foi destruída. Para quem não sabe, houve um tempo que os babilônicos, a Babilônia atacou e acabou levando o povo de Israel a cativo. Então houve destruição naquela primeira casa. Então o profeta Ageu, ele faz parte de uma profecia que foi no tempo do retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. Então o contexto daquele povo, quando ele fala essa profecia, é de um povo desanimado. Por isso que ele fala aqui no versículo 3, olha, vocês sobreviventes, ou seja, vocês que viveram naquele lugar, viveram aquela glória, haverá uma segunda casa. Ou seja, mas profetizar sobre um povo desanimado, às vezes é um ou dois que dá ênfase ao que está sendo falado. Quantas vezes eu e você, nos momentos mais complicados das nossas vidas, o Senhor levanta às vezes um profeta para lançar uma palavra sobre você, mas o contexto da tua vida é de um desânimo total que você começa a rir por dentro. Eu lembro que, de uma forma bem resumida eu queria falar isso aqui, lá em Daytona, lá em Ormond Beach, Daytona, é tudo pertinho, quando o Senhor nos deu o privilégio de nascer o ministério ali português, eu estava indo num culto americano, e meu contexto de vida, juntamente com a minha família, era um contexto de vida totalmente desanimado. Eu lembro que quando a gente chegou ali, num culto, a gente simplesmente foi, a primeira vez num culto, chegamos lá no culto, de uma igreja cheia, os americanos adorando, a gente ficou lá no nosso cantinho, e eu estava ali tendo um tempo de renovo, comecei a adorar o Senhor, e a única coisinha que passava no meu coração ali era se eu pudesse pelo menos assim cumprimentar o pastor naquele dia, mas a igreja estava muito cheia. Eu lembro que quando acabou o culto, aquele pastor ele foi até a nós, por incrível que pareça, gente, ele desceu do púlpito, ele passou no meio daquela tanto de pessoas e foi até a minha esposa, meu filho, e ali ele começou a conversar com a gente, e ele falou que Deus tinha colocado algo no coração dele há uns anos, e falou que ele via a gente como resposta de oração para que iniciasse um ministério na língua portuguesa ali dentro daquela igreja americana. Eu comecei a rir, eu falei para ele assim, procura outro, porque eu não tenho nada a ver com isso. Só que ele falou assim, eu estou falando sério. Eu lembro que eu fui para casa, eu falei para ele, eu preciso orar, pastor. Ele falou assim, pode orar, mas eu já sei da resposta de oração. A verdade é que aquele pastor, ele profetizou algo sobre nós que era num contexto muito desanimador. Mas eu vi que Deus estava querendo fazer algo. Porque receber uma profecia no momento de ânimo é muito bom. Que só te alavanca mais, potencializa mais o que você está vivendo. Agora você recebeu uma palavra, irmãos, no momento de desânimo. Era o que o povo judeu estava vivendo. Principalmente os mais antigos. Principalmente aqueles mais velhos. Que viveu aquela glória, viu aquele templo gigantesco, um lugar de adoração, e depois é derrubado, o povo é levado a cativo. E aqui o profeta Ageu vai e profetiza que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Eu tenho certeza que ali teve gente falando, esse cara está maluco, o que ele está falando? Ou na mentalidade de muitos ali, que é normal, olha, então vai vir uma segunda casa. Então o templo de Salomão agora vai ser construído um templo muito maior, um templo mais... As pedras que trouxer vai ser mais valiosas, os bancos, enfim, todo o contexto, ele vai ser feito com mais
mais estrondoso, mais magnífico, mais gigantesco, mas na verdade não foi dessa forma que aconteceu. Porque Deus, irmãos, Ele, de fato, Ele faz o jeito dEle, faz a forma dEle. Mas uma coisa é verdade, que tudo que Deus fala vai acontecer. Toda palavra que Deus lança, de certa forma, ela vai se concretizar. Mesmo a gente estando desanimado, Vivian, mesmo às vezes a gente estando triste, mesmo a gente até rindo da profecia. Eu estou contando aqui um testemunho, mas eu já vivi outros vários de pessoas profetizar sobre a minha vida, eu começar a rir por dentro. De fato, ri mesmo. Falei assim, gente, uma vez uma pessoa falou assim comigo assim, olha, eu vejo você pregando para hispano, para americano, e eu não estava conseguindo pregar nem dentro de casa, irmãos. E eu ouvi uma palavra assim, mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu queria que você guardasse muito bem o significado dessa palavra glória, que significa excesso de grandeza, excesso de algo magnífico. Então ali começou a ser levantado o segundo templo. Ali começou a ser construído o segundo templo. Versículo 4, o Senhor disse assim, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Só que a construção do segundo templo não tinha nada a ver com a primeira. A construção do segundo templo não tinha nada a ver com a construção do primeiro. E havia um nome para esse segundo templo, que era, a gente leu aqui, no versículo 2, fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeodaque, sumo sacerdote, ao resto do povo. E havia um nome para essa segunda casa, que seria a casa de Zorobabel. Então a primeira casa é do templo de Salomão, agora a segunda casa teria um nome, que seria a casa de Zorobabel. Só que essa casa começa a ser construída, ela não tinha o mesmo padrão da primeira. Primeiramente, ela era bem menor. Segundo, não havia as especiarias todas que havia na primeira. Terceiro, não havia aqueles detalhes finos que havia no templo de Salomão. Aí eu fico imaginando, Ediz, ali aquela construção, e o povo mais antigo passando e olhando, falando assim, poxa, mas o profeta Ageu não falou que agora seria maior do que a primeira? Agora eles estão vindo aqui com uma construção menor, não tem o mesmo investimento, não tem a mesma beleza. Mas havia uma palavra sobre aquele lugar. Eu fico imaginando o povo mais antigo pensando, poxa, foi tão bom os momentos que a gente viveu na glória da primeira casa. Existe um versículo na palavra de Deus que diz que não é sábio, está lá em Eclesiastes, e eu vejo muita gente hoje vivendo, às vezes, muito nesse contexto, de dizer que o passado ele é melhor do que o presente. Não sei se alguém já chegou perto de você, mas para mim, várias pessoas já falaram assim, pastor, o tempo que eu vivi no Brasil, ele é bem melhor do que o tempo que eu estou vivendo aqui. O tempo que eu vivi no Brasil, parece que aqui as coisas perderam o sentido. Então as pessoas, elas trazem um contexto que a glória da primeira casa, que aquilo que viveu lá atrás, parece que era mais legal, que era mais maravilhoso. E assim os antigos passavam, vendo a construção da segunda casa, com esse sentimento. Poxa, mas o templo de Salomão que era bom. O templo de Salomão que a gente adorava ali, oferecia sacrifício, o templo de Salomão era um templo maravilhoso. Eu confesso que por muitas vezes eu já vivi assim, irmãos. Por muitas vezes eu já vivi com o coração preso no passado, preso em conquistas passadas, preso numa glória passada, preso numa glória passada. Por muito tempo eu já vivi isso. E também já vi muitas pessoas relatando isso. A glória da segunda casa e preso nesse passado. E aqui a gente... Gente, perdão, viu? Meu filho é uma bênção. Glória a Deus. Você está dando glória a Deus?
E muitas pessoas já chegou e falaram, pastor, mas parece que o passado ele tem mais graça do que o presente. E de fato, irmão, muitas das vezes parece mesmo. Parece que a adoração que a gente viveu lá atrás, parece que era melhor. Parece que a construção passada era melhor. E de fato, às vezes, de uma forma física, de uma forma visual, muitas das vezes pode ter sido mesmo. Mas o que eu mais amo no Senhor é que tudo que Deus fala, irmãos, Ele sabe o que Ele está falando, Ele sabe o que Ele está fazendo. Aí o povo passa ali, poxa, mas não tem nada a ver isso aqui, gente. Olha aqui, olha essas janelas são bem mais inferior. Olha essa porta, olha esses bancos, olha esse contexto, não tem nada a ver. Que templo é esse que eles estão construindo? Que lugar é esse que eles estão fazendo? Não tem nada a ver o que o profeta Ageu falou, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, não tem nada a ver. E eu sei que muitas das vezes, irmãos, existe esse sentimento. Mas o que mais me chama a atenção é que a gente não deve, de certa forma, eu falo no contexto muito assim de América, pelo fato de muitas pessoas migrarem para cá, e o contexto às vezes ali de recomeço, de início, né? Às vezes as pessoas vêm do Brasil, e ali tinha um baita dos ministérios gigante, vivia, aí chega daqui, tem que começar do zero, tem que começar de novo. Mas eu já vi tantas coisas maravilhosas acontecer que na vida de tantas pessoas que no Brasil muitas das vezes viam um contexto que não tinha nada a ver, chega aqui, tem um encontro com o Senhor, tem suas vidas transformadas. A gente, graças a Deus, temos testemunhos lá na igreja sobre isso. Só que eu vejo a visão que Deus quer trazer, e cada vez mais eu vejo que Deus quer nos colocar nesse lugar de entendimento. O nosso coração não compreende o que Deus está fazendo, mas de fato Ele está fazendo. E existem certas mudanças que são necessárias. E Deus, um dia eu meditando nessa palavra, fiquei assim, Deus, por que o Senhor permitiu aquele templo ser destruído, Senhor? Porque você permitiu um povo que te adorava ser levado a cativo. E quantas vezes isso acontece com nós? Permissões de Deus. Quantas vezes acontece com nós, de certos detalhes da nossa vida, tomar uma certa destruição, e a gente fala assim, mas a destruição veio no momento que eu mais estava adorando, no momento que eu mais buscava, veio todo um contexto de destruição, e a gente às vezes não compreende, não entende. Às vezes a gente fala assim, Deus, e aí, você vai ficar parado, você não vai fazer nada? Seu povo sendo levado a cativo, seu povo sendo levado, todo o investimento que Salomão fez, essa destruição vindo abaixo, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai tomar uma providência. E quantas vezes Deus, diante de tantas situações das nossas vidas, Ele fica calado? Quantos aqui já passou por isso? Quantas vezes o Senhor fica calado, não fala nada? E a gente pensa assim, Senhor, o Senhor não vai falar nada, o Senhor não vai fazer nada. Amém? Todos estão entendendo, irmãos? Oh, Jesus, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui vivendo a glória da segunda casa e não sabem. Sério mesmo, irmãos. Quantas vezes, meditando nessa palavra, eu parei para pensar e falei, Senhor, obrigado, porque eu tenho vivido a glória da segunda casa. Eu tenho contemplado a glória da segunda casa. Obrigado, Senhor, por o Senhor me fazer entender o significado de glória, que é o excesso de grandeza. Então o templo de Zorobabel ficou pronto, está ali construído. Era um lugar que o povo ia adorar a Deus. Era um lugar que o povo se reunia para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Era o mesmo significado da primeira casa. A diferença é que a segunda não tinha o mesmo glamour.
a segunda não tinha o mesmo investimento. Guarda isso bem no teu coração. E se a gente fosse olhar para os olhos naturais da profecia, o certo era a segunda casa ter mais glamour, ter mais investimento e ter mais tamanho, né, que de fato iria valorizar o que o profeta Ageu estava falando. Só que a manifestação dessa glória que o Senhor estava falando, ela só foi cumprir 500 anos depois, irmãos. Oh, meu Deus. 500 anos depois. Óbvio que naquela época os homens viviam mais tempo, né, como o tempo de hoje. Mas quantas palavras a gente recebe que parece que vai se cumprir imediatamente, mas vai se cumprir daqui a anos, irmãos. Talvez nem em você, talvez é na sua geração vindoura. Na vida dos teus filhos, talvez na vida dos netos. Porque a profecia, ela ecoa. É por isso que a palavra diz que passarão céus e terra. Mas se tem uma coisa que não passará, é a palavra de Deus. Eu falei esses dias lá na igreja que a palavra de Deus, ela passa por nós, mas ela não para em nós. É como se você pegasse aqui, ó, Paulo, você pega aqui Paulo, vamos pegar os profetas, Abraão, Moisés, Paulo, aí você põe Tiago. A palavra de Deus passou pela vida de todos esses homens, chegou até nós, e ela vai passar por nós e vai continuar ecoando, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. E 500 anos depois, aquilo que o profeta Ageu profetizou, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, ela se cumpriu, da forma que Deus faz, de um jeito que Deus faz, que ninguém entende, ninguém vai compreender, mas se cumpriu, irmãos, mas se cumpriu. Eu queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Nós vamos ver o versículo 45. Lucas, capítulo 19, o verso 45. E o 46 também. A Bíblia, irmãos, ela se completa. Por isso que muitas das vezes a gente tem que ler o texto, o contexto, para entender o que a Bíblia está falando. Senão a gente distorce certas coisas que o Senhor está falando, e a gente quer trazer para o nosso entendimento, aí não acontece nada, e a gente vai argumentar com Deus. Olha o que o texto está dizendo. Depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos que nele vendiam e compravam. Versículo 46, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Segura aí, vamos lá para Lucas capítulo 2, versículo 46. Lucas capítulo 2, o verso 46. O texto diz assim, Lucas 2, verso 46. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Versículo 47. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Amém? Olha o que tem de mais maravilhoso nesses dois textos. Está falando que entrou no templo, e o outro texto está falando que se achava no templo. Esse templo aqui, irmãos, para que a gente entenda, é o templo de Zerobabel. É esse templo. E essa pessoa que a gente está lendo sobre ela aqui é o próprio Jesus. É o próprio Cristo. O texto está dizendo que Jesus ainda jovem, ele era encontrado ali, olha, ensinando no meio dos mestres. E os mestres ficavam admirados porque a inteligência que havia nele. A glória da segunda casa, ela aconteceu depois de 500 anos. Estão conseguindo entender? Houve glória na primeira casa,
Mas a glória que o profeta Ageu estava falando era a manifestação do próprio Cristo, irmãos, no tempo de Zorobabel. Jesus, ele é a perfeição. Não existe glória maior do que o próprio Cristo. Não existe glória maior do que o próprio Jesus. E Jesus, de um homem muito simples, né? Porque o contexto de vida dele era de uma simplicidade. Andava ali com a sua sandália, com os pezinhos sujos de poeira, porque naquele templo que não tinha o mesmo glamour, mas havia a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Pastor, o que isso tem a ver com a manifestação da glória da segunda casa na minha vida? Às vezes, irmãos, você não está vivendo aquilo que você imaginava que um dia você irá viver. Mas você olha para dentro da tua casa hoje e você vê a manifestação perfeita da glória de Deus, é quando você vê a tua família transformada. A manifestação perfeita da glória de Deus é quando você vê a restauração, quando você vê a cura. Isso é um significado que Jesus, ele tem liberdade, ele passeia, como ele passeava com liberdade pelos pátios do templo de Zorobabel. Ele entra ali, ele começa a expulsar aqueles que estavam vendidos dentro do templo. Entenda que eu não quero trazer isso para um texto físico, mas para um contexto espiritual. Que aonde Jesus é manifesto, onde a glória de Deus é manifesta, não tem como as coisas ficarem erradas. Por isso que aquilo que não presta começa a ir embora. Houve uma necessidade da destruição do primeiro templo, para que Deus mostrasse e revelasse a glória perfeita, magnífica, que o próprio Cristo teria acesso ao templo de Zorobabel. E quando eu meditei nessa palavra, eu falei assim, uau, eu não quero viver tempo de Salomão. Tudo bem que ele é mais bonito, tudo bem que ele é mais elegante, mas a glória que havia era muito pequenininha, em comparação à glória do segundo, em comparação à manifestação do segundo. Por isso que a gente tem que observar muitos detalhes das nossas vidas, irmãos. Às vezes o glamour não tem, mas tem a presença de Deus. E cada vez mais caminhando com Jesus, eu descubro que não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Não adianta eu ganhar o mundo e perder aquilo que é mais precioso. O salmista, ele disse assim, Senhor, eu não tenho outro bem a não ser a Ti. Tu és a minha porção, Tu és o meu bem maior. Tu és o que me faltava. Tu és aquilo que me completa, Tu és aquilo que me transforma, Tu és aquilo que direciona meus passos. Você vê que a glória de Deus ela é tão magnífica, ela é tão maravilhosa, que Jesus, ele confundiu os próprios mestres. É a própria sabedoria. Provérbios capítulo 8, fala que Jesus é a própria sabedoria. O texto diz assim, quando Deus começou a fazer tudo, Jesus disse, eu estava ali. Eu era o arquiteto. Irmãos, uma casa sem a presença da glória de Deus, por mais que ela seja estrondosa, irmãos, não tem significado. Todos estão entendendo? Talvez a gente não vai ouvir muito falar sobre o templo de Zorobabel, porque ninguém se manifestou ainda para construir esse templo, mas já se manifestou para construir o templo de Salomão, porque é bem visível, né, Samuel? Aos olhos humanos é bem mais legal. E deixando bem claro, irmãos, havia glória na primeira casa. O povo adorava o Senhor ali. A gente não pode viver Cristo pela metade. A gente precisa viver Cristo por completo. Sim? A gente precisa viver Cristo por completo. Quantas famílias, ou algumas famílias que a gente teve o privilégio até de batizar. Eu lembro que falou assim, pastor, se eu não tivesse pisado aqui, tivesse esse encontro com a glória da segunda casa, se eu tivesse vivendo a primeira casa lá no Brasil, talvez eu não estaria experimentando essa glória que é a derramada. E a glória de Deus, irmãos, ela não tem limite, amém? Como assim, pastor? Moisés, atravessando o povo no deserto, vivendo ali os seus momentos de comunhão com Deus. Agora vamos pegar aqui um contexto aqui, eu já estou encerrando. O povo no deserto vivendo um contexto de milagres, não é verdade? Maná, a nuvem,
a tocha de fogo aquecendo, mas Moisés estava vivendo a glória de Deus no deserto. Aqui está uma diferença para quem vive a glória de Deus e para quem vive dos milagres. O povo vendo provisão, o povo experimentando tantas realizações, mesmo assim o povo murmurava. Mesmo assim, um pouquinho que Moisés deixava o povo, já era suficiente para o povo levantar altares, ou fazer bezerro de ouro. É por isso que muitas das vezes a gente fala assim, poxa, mas já aconteceu muito, irmãos, de pessoas falar assim, pastor, ora por mim aqui, e a pessoa receber provisão, até legalização. Teve um irmão uma vez que ele falou, eu orei com ele, falou, pastor, meu green card está para sair. O irmão era fervoroso na igreja, o dia que o green card saiu, a única mensagem que ele mandou foi pelo Instagram. Falou, pastor, obrigado, meu green card saiu. Eu vi que ele estava comemorando o green card dele em um outro país, irmãos, de uma forma bem assim, longe de Jesus, sabe? Milagres não seguram ninguém na presença de Deus. Enquanto o povo vivia os milagres, Moisés estava lá na comunhão, na intimidade com o Senhor. Chega um ponto que Moisés fala assim, Senhor, eu quero mais. Eu quero ver a tua face. Eu quero experimentar mais dessa glória, porque glória é algo gigantesco, é algo grandioso. Aí Deus fala assim, Moisés, não tem jeito não. Porque se você viver a minha glória por completo, você vai morrer. Ninguém suporta ver a minha glória por completo e ficar de pé, ao vivo. Vamos fazer o seguinte, eu vou tampar, eu vou passar nas tuas costas. Estão entendendo? Por isso que um contexto de provisão, ele não é suficiente para nos segurar na presença de Deus, mas sim um contexto de glória em glória. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa viver de glória em glória, de comunhão em comunhão com o Senhor. Porque a glória é a presença, é a manifestação do próprio Deus que nos transforma. E um aspecto da manifestação da glória de Deus também está lá em Isaías capítulo 6. Lembra quando o profeta Isaías, ele chega ali, ele tem um encontro com a glória de Deus, o que ele fala? Ai de mim, homens de lábios impuros, eu vi um contexto de glória. A Bíblia diz que ali vem um serafim, toca na tua língua, e Deus leva aquele homem a ser profeta das nações. Então um aspecto da manifestação da glória de Deus é que a gente de fato, aquilo que não presta em nós começa a ser manifesto. E a gente mesmo reconhece isso. A gente olha para nós mesmos e fala assim, ai de mim, um pecador, imundo. E quando a gente reconhece, o Senhor vem, nos toca e nos purifica, nos transforma. Isso é a manifestação da glória de Deus. Às vezes, irmãos, você não está no contexto que você queria, mas você tem tua vida transformada hoje. Você tem o teu coração em Jesus, o teu marido está firme no Senhor. Às vezes você não tem tudo o que você queria, mas Deus não deixa faltar nada. Às vezes você não tem todo aquele glamour do templo de Salomão, mas você tem Jesus andando ali na tua casa, com as sandalinhas, na simplicidade, mas você está vivendo o tempo de Zorobabel, irmãos. E faz todo sentido. Amém? Quanto tempo eu vivi esse contexto da glória da segunda casa de uma forma errônea, por não compreender a palavra de Deus. E achar que Deus ele tinha que fazer do meu jeito, da minha maneira. Que se eu tinha um carrinho lá atrás, agora eu tenho que ter um carrão. Que se eu vivia na mansão, agora eu tenho que viver numa mansão de 2 andares. Aí você pega e fala assim, poxa, eu vivi uma mansão, agora estou vivendo dentro de um barraquinho. Mas a glória de Deus está lá, irmãos. Jesus está lá. Ele está lá. Talvez poucos compreenderam isso, Vivian. Mas o que importa é que a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Amém. Nós podemos agradecer a Deus. Nós podemos louvar a Deus nessa noite. Amém. A Vivi vai dar um testemunho aqui. Pode vir, pode vir.
Enquanto eu ouvia aquela palavra, pastor, posso sentar? Nós temos liberdade, né, gente? Enquanto eu ouvia essa palavra, Deus me fez lembrar de como é que foi a nossa vinda para cá. Nós, quando decidimos no nosso coração, nós fizemos propósito com o Senhor, e eu senti o desejo de compartilhar isso com a igreja. Obrigado, pastor, por me dar a oportunidade. Nós fizemos um cartaz, uma cartolina branca, e no meio dessa cartolina nós colocamos um coração bem grande. E nesse coração a gente desenhou a bandeira dos Estados Unidos. Em cima do coração tinha um Mickey. Tem que ter, né? Orlando é Mickey. E aí, no entorno desse cartaz, nós colocamos 6 pérolas. Porque a glória da primeira casa, ela era expressa em riqueza. Então eram 6 pérolas. E a primeira pérola dizia o seguinte: não desista. E eu quero dividir isso porque eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações e fazer aquilo que Ele fez também nas nossas vidas, na vida de vocês, de uma outra forma. E aí o texto, eu coloquei o meu nome e o do Jefferson, mas traga isso para o teu coração. Eu vou falar igreja no lugar do nosso nome, porque essa palavra é para nós. Primeira pérola, não desista. Seja forte, igreja, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segunda pérola, não temas, igreja, o meu Espírito habita no meio de vós, não temas. Terceira pérola, não subestime o poder de Deus ao teu favor. Ainda uma vez, dentro em pouco tempo, farei abalar os céus e a terra seca, o mar e a terra seca. Quarta pérola, não limite o mover de Deus na sua vida. Igreja, eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Quinta pérola, tome posse da provisão de Deus na sua vida. O Senhor diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a sexta pérola, o melhor de Deus, você ainda vai viver. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a minha paz. Aleluia. Queridos, nós vivemos isso. Nós tínhamos um templo de Salomão, mas nós descobrimos esse segundo templo de uma forma tão linda. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, para louvar esse Deus tão maravilhoso e dizer que a nossa riqueza hoje, ela tem outro significado. É uma casa onde habita a presença de Deus. É uma casa onde nós aprendemos a verdadeira dependência. O controle, o governo e a total dependência do Senhor. E eu tenho tanto orgulho disso. Eu tenho tanta gratidão a Deus. E hoje nós podemos, como família, servir o Senhor com toda alegria. Como missionária do Senhor, tendo um presbítero, olha que honra, gente. Nós temos um presbítero para a glória de Deus Pai. Filhos lindos, saudáveis, inteligentes, para a glória do Senhor. Essa é a minha família na minha nova casa, em nome de Jesus. Glória a Deus.